Aleluia. Eu quero, João, sabe aquele vídeo que a gente fez dos casais com o Odilon? Dá para atiçar eu vou falando, vamos atiçar esses casais hoje? Semana que vem, a partir das 18h30, o nosso acampamento de casais. Aleluia. Queridos, vão com gás todo, vão preparados para, não vou dizer o que, mas vão preparados, né? Porque, olha, vai ser fogo naquele lugar. Deus vai derramar uma Shekinah naquele lugar. Vai ter avivamento, vai ter uma... Olha, não quero nem falar, porque qualquer coisa que eu fale será usado contra mim no tribunal. Então não vou falar, vou deixar, né, lá para a gente ver o que vai dar, né? E tá aí? Não? Então tá bom. Mas não dá para colocar ou não dá mais para colocar? Então fechou. Eu ia mostrar aqui, mas, né? Então deixa para você ver ao vivo e a cores lá no dia. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Amém? Só que antes disso, eu quero que você curve sua cabeça. Feche os teus olhos, por favor. Em reverência à palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós vamos abrir, ó Deus, esta palavra a qual o Senhor nos deu. Não quero falar de mim mesmo e nem das minhas experiências, mas eu quero falar daquilo a qual o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Que a palavra surta o efeito, Senhor, a qual o Senhor já destinou aos nossos corações. Toma-me, Senhor, com ousadia, com intrepidez. Coloca, Senhor, brasas de fogo sobre os meus lábios. Senhor, eu repreendo agora todo roubador da palavra, seja repreendido agora. Todo espírito, Senhor, contrário à Tua palavra, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus. Que a palavra, Senhor, ela venha, Senhor, aos corações de cada um dos Teus filhos, que se disporam a entrar neste lugar para ouvir a Tua voz. E que a Tua voz, ela seja audível aos nossos corações. E que o Senhor, ó Deus, nos abençoe nesta noite. Eu oro e te agradeço, não em meu nome, porque eu não sou nada, mas eu oro e te agradeço em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. No livro de Salmos 1, eu não sei se você já tem esse salmo de cabeça ou de cor, eu não sei quantas vezes você já leu esse salmo, mas eu quero fazer menção desse salmo hoje de uma forma um pouco diferente. Abra aí no livro de Salmos 1, Salmo de número 1, os versículos de 1 a 3. Nós vamos colocar no telão, mas se você quiser abrir o teu aplicativo, a tua Bíblia, olhar aqui no telão, tira da NTLH, por favor, coloque na NVI, ou ACF, RCF. Amém. Eu vou ler na minha tradução, mas você pode acompanhar por aí. A palavra diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda de zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E nessa lei medita de dia e de noite. E ele complementa dizendo assim, o salmista: quem faz isso, quem medita de dia e de noite, quem tem essa palavra como satisfação na sua vida, ele diz que é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, e dá fruto no tempo certo, e as suas folhas, elas não murcham,
tudo o que ele faz prosperará. Amém? Amém, igreja? O Salmo de número 1, o primeiro Salmo, ele nos apresenta o contraste de dois caminhos, e é nisso que eu vou me apegar hoje: o caminho do justo e o caminho do ímpio. O justo, ele é comparado como uma árvore, é o que nós lemos aqui, firmemente plantado junto a correntes de águas, as suas raízes são profundas, né? E elas carregam nas suas raízes o vigor, a estabilidade e a frutificação. A imagem de uma árvore enraizada representa para nós uma vida cristã que se aprofunda a cada momento em Deus e que não se contenta com uma fé superficial. Eu não sei se vocês lembram, mas ainda esse ano eu fiz uma ministração um pouco parecida com essa, falando de raízes. E volto aqui novamente neste altar para reforçar novamente um pouco sobre termos raízes, mas não só agora, eu não vou me dar ênfase nas raízes, mas como eu quero hoje dar ênfase naquilo a qual nós estamos frutificando, porque eu sei que cada um de nós mergulhamos em Cristo, que cada um de nós temos aqui, e eu sei disso porque eu pastoreio, então eu sei, um tete a tete com o Senhor, uma comunicação com o Senhor. Então cada um da sua maneira busca ao Senhor. Mas eu quero aqui reforçar, como diz aqui a palavra, nós somos comparados como árvores plantadas à beira de águas correntes, que dá frutos. Nós precisamos dar frutos. E aí, o porquê eu digo que eu já sei que você está plantado? Porque você aceitou a Cristo. E todos aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador estão plantados junto a este ribeiro. Você está aí comigo? Então não duvido que você não esteja plantada junto a esse ribeiro. Mas eu quero trazer essa palavra de forma um pouco diferente, para trazer um despertar, para trazer algo que vai tirar você da zona de conforto, para que você compreenda qual é o tipo de fruto que o Senhor está esperando de cada um de nós. Amém ou não amém? Como eu disse, a imagem de uma árvore enraizada, ela representa as nossas vidas. E a profundidade a qual essa árvore está, as suas raízes estão, determinam, a nossa intimidade com o Senhor. Quanto mais profundo, mais intimidade. Quanto menos profundo, mais superficial. Mas estamos lá enraizados. Só que em contrapartida, os ímpios também são comparados com a árvore. A palha sem peso, sem direção, levados pelo vento, pelos fracos, se tornam vulneráveis, sem fruto e sem vida. E por isso que esta mensagem hoje nos convida a refletir sobre o tipo de vida que nós temos vivido no Senhor. E eu quero aqui lembrar você, nunca vou deixar de lembrar, que nós fomos chamados pelo Pai
para produzirmos bons frutos. Frutos a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, Wilson, através dos nossos frutos. Nós, quando dissemos sim para Jesus, fomos comissionados a dar frutos. Não existe crente cristão que não dê fruto. E eu vou provar para você. E aí você só vai fazer aqui uma leve comparação para que você entenda quando nós não estamos dando fruto, o que pode acontecer conosco. Então nós vamos continuar, e aqui eu quero ressaltar isso. Ou a gente vive como uma árvore plantada junto ao ribeiro, ou nós vamos viver como palha, como ímpios. E essa escolha de viver como árvore é nossa, ou de viver como palha também é nossa. Só que o Senhor, através de Cristo, é isso que eu quero que vocês entendam. Talvez eu estou aqui sendo gerúndio, mas não. Quando Deus entrega Cristo na cruz do Calvário, automaticamente nós nos tornamos árvore frutífera junto ao ribeiro de águas. Posso ouvir um amém? Então, nós precisamos ter uma decisão e tomar esta decisão de estarmos enraizados, buscar esta raiz, para firmarmos as nossas raízes, para que nenhum vento de doutrina nos próximos 4 anos desta década tire-nos da presença do Senhor. Porque anotem esse dia, anotem essa hora, anotem tudo que eu vou dizer aqui agora. Porque se sairmos da presença do Senhor nos próximos 4 anos, eu não sei se voltaremos mais à presença do Senhor. Não sou profeta do caos, longe disso, mas vou dizer para você que será muito mais difícil depois voltar novamente a estar neste caminho, nesta plataforma chamada Cristo Jesus. Porque a tendência nos próximos 4 anos é piorar, é aumentar, não quero nem falar aqui, mas num dia com Deus eu abro mais um pouco isso. Mas assim, nós precisamos vigiar nos próximos 4 anos. Nós saímos de uma década e estamos entrando em outra década. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em Tabernáculos. Mas nós entramos agora neste período, nesse ciclo novo do Senhor, que se chama Ano da Recompensa. Tabernáculo tem o tema, vai se chamar Ano da Recompensa. Só que são poucos que receberão a recompensa. E nós vamos ver isso, nós vamos abranger isso um pouco mais. Então, voltando aqui, existem benefícios, diga comigo, existe. Ó, eu já estou convencido da palavra, agora é só você, então vai com força. Existe benefícios para aqueles que estão enraizados em Deus. Eu já sei dos benefícios, agora eu quero passar para você. Existem benefícios para aqueles que estão enraizados em Deus. O Salmo já disse isso, mas agora eu quero mostrar isso e abranger um pouco mais isso. Então, quando nós estamos enraizados em Deus, nós evitamos caminhos de destruição. E eu já dei um spoilerzinho para você, que os próximos 4 anos será de destruição. Não sou profeta do caos, mas eu estou vendo o cenário espiritual para fecharmos essa década. O Senhor já está revelando os próximos 4 anos. Então aqueles que estiverem enraizados no Senhor vão evitar caminhos de destruição. A palavra diz no Salmo 1:1 o seguinte, acabamos de ler, só vou relembrar você.
como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores, dos falacianos, ou como queira. Então aqui, o Senhor já está dizendo, evite este caminho de destruição. E Ele está dizendo assim, olha, como você é feliz, se você não ouvir o conselho dos ímpios. Ei, amada igreja, com todo o amor de Cristo, temos que tomar cuidado. A igreja já foi um dia uma plataforma, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. A igreja já foi um dia uma plataforma de convencimento. Hoje não é mais. De novo, não sou profeta do caos, mas nós já influenciamos muito a Cristo. Hoje a igreja não está mais influenciando as pessoas. Já influenciamos demais as pessoas através de Cristo. Nós, hoje, em pleno século 21, faltando 4 anos para fechar uma década, nós líamos muito mais a Bíblia. A Bíblia estava todo dia sendo lida. Eu sou crente há 35 anos. E eu falo, era assim. Se eu fizer aqui uma gincana e colocar aqui alguma coisa da Bíblia, nossa, nós vamos passar vergonha. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, as pessoas não lêem a Bíblia, mas as pessoas veem a sua vida. A Bíblia agora é você, é a sua conduta de vida, é a raiz a qual você está firmado. As pessoas agora, elas não querem saber mais de versículo, mas ela quer saber da sua vida, Fernando. Como o Fernando anda, como ele se veste, o que ele faz, o que ele não faz. Isso aí é cristão? Meu Deus, que igreja deve ser essa? Então entenda, nós já fomos motivo de ciúmes, não somos mais motivo de ciúmes. Hoje as pessoas, elas não querem mais ir para Cristo. Por que elas não querem ir mais para Cristo? Por conta da nossa conduta, da conduta qual nós apresentamos a Cristo às pessoas. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Isso é um ditado popular antiguíssimo, mas ele é tão real e tão atemporal, que nós entendemos, através desta frase, quem nós servimos. Então o texto está dizendo, feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita. Queridos, nós estamos imitando demais o mundo. Nós estamos imitando muitos pecadores. Mas eu não estou pecando, apóstolo, mas está imitando. E está imitando, está pecando. Estamos sentando a roda de zombadores. Nós não estamos defendendo a igreja. A igreja está sendo... Posso falar? Está gravando, não sei se eu posso falar. A igreja está passando por escândalos, a igreja está passando por situações, porque nós não estamos representando bem a igreja. E nos próximos 4 anos, querido, isso vai piorar. E nós precisamos estar enraizados no Senhor. Nós precisaremos estar dando frutos bonitos, viçosos, gostosos, para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Amados, uma vida enraizada em Deus começa com separação e discernimento. Quem deseja aprofundar-se em Deus precisa recusar os caminhos que conduzem à destruição. Estar enraizado é saber dizer não em ambientes de conversa, é saber dizer não
em conselhos que enfraquecem a sua fé. Você está aí? Vou dar um exemplo. Vou lá atrás e venho aqui na frente. O caminho de Caim. Caim levou uma oferta para o Senhor, um fruto do seu trabalho. Só que a palavra deixa claro que esta oferta, ela não foi agradável a Deus. Por quê, apóstolo? De fato, foi uma oferta que ele mesmo produziu. E diante disso, nós podemos refletir como anda o nosso trabalho de hoje. Qual é a oferta que nós temos dado a Deus? Estamos produzindo a nossa oferta por nós mesmos ou pelo Espírito Santo de Deus? Quando Caim percebeu que a sua oferta não tinha sido aceita, ele ficou irado. Quantos de nós o Senhor está rejeitando as suas ofertas e nós estamos rejeitando ao Senhor? Agora não é mais rejeitando o irmão, agora é rejeitando a Deus. E a palavra fala que Caim, ao rejeitar, ele mata o seu irmão e em seguida passa a ser mentiroso. Será, eu pergunto a você, será que não havia uma outra maneira de resolver aquela situação? Ei, em qualquer ocasião, há uma forma mais correta, queridos, de resolver os nossos problemas. Mas de maneira geral, nós preferimos briga, contenda, defamações, acusações, para demonstrarmos de uma forma irreverente que somos fortes. E tudo tem de ser do nosso jeito. Mesmo que as Escrituras mostrem claramente o oposto, queremos fazer de nossas maneiras. Essas atitudes, queridos, pertencem ao mundo, como foi no caso de Caim. E este caminho de destruição, será que estamos fazendo da mesma forma? Observe agora o modelo de Cristo. Vamos olhar para Cristo, não vamos olhar para Caim, vamos olhar para Cristo. Nosso Senhor e Salvador deu a sua vida na cruz, a sua oferta foi na cruz. Ele não questionou o que o Pai estava fazendo. Quando injustiçado, quando julgado, quando coroado com espinhos, quando chicoteado, ele não resolveu xingar ninguém. Ele não resolveu fazer de maneira a qual era o bel prazer dele. Ele sofreu por sua e por minha causa. Ele não debateu, ele não argumentou. Então por que não levar as nossas diferenças a Ele? Por que não caminhar na plataforma da glória do nome dEle? Por que não entrar na solução do Senhor? Olhe outro caminho de destruição, a ganância e o erro de Balaão. Números 25, de 22 a 25, depois você lê lá. Balaão era um profeta, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas perdeu a cabeça por entender equivocadamente, e o que mais nós estamos fazendo nessa década é ser equivocados, que no final ele ganharia alguma coisa, que no final dos seus erros ele sairia beneficiado de alguma coisa. Deus usou até uma jumenta, queridos, para falar com Balaão. Uma jumenta teve que entrar na parada para falar com ele. Não foi o suficiente só a jumenta. Ele ainda perseverou, ainda na determinação dos seus erros, ainda endureceu o seu coração. E aquele chamado de profeta,
que o Senhor havia lhe dado, agora começa a comunicar de uma outra forma. Deixa de ser obediente, deixa de estar com o Senhor, queridos. E aí o caminho só foi de destruição. De novo, igreja, evite caminhos de destruição. Veja a revolta de Coré, desculpe. Olha o caminho de destruição de Coré. Coré trouxe discórdia para dentro da congregação. Será que tem Coré aqui? Coré trouxe discórdia para dentro da congregação de Israel, contra a liderança de Moisés, contra a liderança de Arão, que Deus havia estabelecido. A revolta em nossos dias contra a liderança, querido, que procura manter princípios bíblicos, está enorme. Se pregar o verdadeiro evangelho, somos perseguidos. Ninguém aguenta mais, como diz a palavra. Sabe, igreja, vou repetir, quando estamos enraizados em Deus, nós evitamos caminho de destruição. E não, às vezes você fala assim para mim: apóstolo, então eu vou me isolar. Eu vou ficar isoladinho, eu vou ficar na minha. Ei, olhe para mim. Não se trata de isolamento, mas se trata de posicionamento. Você pode se isolar, mas se você não estiver posicionado, de nada vai adiantar. A árvore saudável não cresce em solo contaminado. Falei. Olhe para você, olhe para a nossa vida. Em que solo nós estamos? Um coração, querido, enraizado em Deus, rejeita aquilo que contradiz os seus princípios. Vou ler de novo, vou falar de novo. Um coração enraizado em Deus, quem está aqui comigo? Rejeita aquilo que contradiz os seus princípios. Alguém pode até falar asneira para você, alguém pode até tentar te contaminar, mas você está enraizado em Deus. Você nunca vai ouvir estas palavras de contaminação, porque você está enraizado, você está firmado, as suas raízes estão em águas correntes, e essas águas correntes são Cristo, querido. Você está comigo? Quando nós estamos enraizados, segundo ponto, a sua palavra se torna fonte de prazer em nossas vidas. Está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo não. Eu vou ler para você, Salmo 1, vou repetir o verso 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e essa lei nós meditamos de dia e de noite. Então, queridos, quando nós estamos enraizados em Deus, a sua palavra nos torna fonte de prazer, de vida. A palavra de Deus não é uma obrigação, como muitos estão dizendo nesse século. A palavra de Deus para nós, queridos, para quem está enraizado, é uma fonte constante de alegria e nutrição espiritual. Posso ouvir um amém? Ei, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Não sei nem como falar isso, mas nós pastores sabemos quem está nutrido espiritualmente e quem não está. Esses dias encontrei uma pessoa, Fernando, e deu para ver assim, nítido, que aquela pessoa não se alimentava espiritualmente há muitos anos. A feição muda,
o rosto desconfigura. A gente percebe que ela não está sendo nutrida, não existe nutrição mais. E eu quero aqui mostrar um texto a você. Eu quero mostrar o texto, para que você possa entender o que eu estou dizendo aqui. Eu te convido agora, junto comigo, a ler esse texto. Coloca para mim João 6, 22. Nós vamos até o 40. Antes da gente ler, você entende, preste atenção, que o alimento que a gente come, sólido, o alimento, comida, é a base da nossa sobrevivência? Você entende, vou perguntar de novo, que o alimento físico é a base da nossa sobrevivência? Sim ou não? Sim. Todo e qualquer alimento é a base de sobrevivência nossa. Seja gostando ou não gostando, somos o quê? Obrigados a comer. Porque se a gente não comer, o que acontece com a gente? Morre. Não comer, a gente morre. Posso ouvir um amém? Sem esses nutrientes presentes na alimentação, nós vamos definhar. Vamos ficar ao ponto de inanição e, consequentemente, nós vamos morrer. Sim ou não? É só deixar de comer. Agora vamos ver o que Jesus acha disso. Bora lá. Colocou aí na tela? No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar, percebeu que apenas um barco, eu vou ler aqui no meu, porque senão eu vou ficar andando ali e vou tirar a atenção de vocês. Amém? Deixa eu colocar aqui, que é mais fácil. Vai dando glória aí, irmãos. Vamos lá. Ok. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara naquele com os seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Preste atenção. Tendo o Senhor dado graças. Então, esse texto aqui está falando daquele momento que o Senhor multiplica os pães e os peixes. Posso ouvir um amém? E que eles se alimentaram fisicamente. Ok, continuemos. Quando, pois, viu a multidão que Jesus estava ali, e nem os seus discípulos tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? E respondeu-lhe Jesus, agora é a fala de Jesus: em verdade vos digo, que vós me procuras, não porque viste sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes fisicamente. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês não estão me procurando porque vocês viram sinais e porque vocês sabem que eu sou nazareno. Vocês estão só me procurando porque vocês estão com fome. Continuemos. Trabalhai, não pela comida que perece,
mas pelo que subsiste para a vida eterna. Meu Deus! Uau! Oh, Senhor! Bate devagarzinho, papai. Bate devagarzinho, que a gente já está entendendo. Olha só, trabalhai, não pela comida. Vocês não precisam trabalhar pela comida, mas pelo aquilo que subsiste a vida de vocês, a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, aí ele mete o Pai no meio, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? Meu Pai querido, os caras tomam uma chapuletada dessa e ainda quer, mas vamos continuar. E respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Porque os caras estavam achando que Jesus era só para trazer comida. O quão diferente é desta geração. Então lhe disseram eles: que sinais fazeis para que vejamos e creamos em ti? Quais são os seus feitos? Os nossos pais comeram do maná. Ó, aqueles que gostam lá de viver a velha vida. Os nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do que veio do céu. E replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Toma outra chapuletada agora. Declaro, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Continuando a fala de Jesus: porém eu já vos disse que, embora me tenhas visto, vocês não crê. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ei, Senhor não dispensa ninguém. Nós dispensamos o Senhor, mas o Senhor não dispensa ninguém. Porque eu desci do céu, agora é a revelação divina. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aleluia e glórias a Deus. Ei, queridos, escute aqui: sem nutrientes, preste atenção por favor, sem os nutrientes presentes nos alimentos, nós definhamos. Mas eu quero te dizer algo, ali a palavra está dizendo agora de Jesus, o alimento, aquele vivo, que tem a proteína que sustenta o nosso corpo, que é a palavra de Deus, que sustenta a nossa vida cristã. Ali, o final, Ele quer nos sustentar em todos os momentos de adversidade, em todo o tempo de nossa vida, crendo para a salvação da nossa alma. Então não é só comida física, queridos.
Nós precisamos de alimento espiritual, e Ele quer nos dar todos os dias. E detalhe, Ele nos dá de forma clara. Só precisamos do que, apóstolo? De viver de relacionamento. É um prazer para mim, que sou cristão, comer da palavra, porque a palavra me molda, a palavra molda o meu caráter. Cada dia que eu tenho relacionamento com o Senhor, eu sou moldado por Ele, as minhas raízes se aprofundam. Você está aí? A vontade do Senhor, queridos, é que estejamos enraizados no Pai, e entender que a sua palavra não é ocasional. Ei, a palavra de Deus não é ocasional. Pelo amor de Deus, entenda isso. Eu vou ali buscar a palavra. Eu vou ali buscar a palavra. Eu vou ali buscar revelação. Eu vou ouvir agora lá o profeta. Eu vou ouvir a mulher que está falando ali agora. Eu vou aquilo, eu vou aquilo. Não! A palavra é essencial para as nossas vidas. A árvore, queridos, cresce quando absorve água. Quando absorve água, da mesma forma que ela está enraizada, ela vai absorvendo. A mesma forma é a gente. Nós crescemos quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Diga comigo assim: raízes se aprofundem quando existe fome e sede pela palavra. Quando nós estamos enraizados, nós desfrutamos de uma vida estável e frutífera. Quem disse não fui eu não, foi o salmista. Irmã Rita, foi aqui, quer ver? Salmo 1:3. É como árvore plantada à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo. Então nós somos frutíferos. Posso ouvir amém? Amém. Diga: eu sou frutífero. Uau! Eu sou frutífero. Porque é uma promessa. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Você está prosperando, irmão? Você está prosperando? Você está prosperando porque você está enraizado no Senhor. Você está buscando água. As tuas raízes estão buscando água. E isso é tão verdade, que o meu vizinho lá de frente, há 10 anos atrás ele plantou uma árvorezinha, 15 anos atrás, na frente do quintal dele, na calçada. A árvore cresceu tanto, porque aonde eu moro, passa um rio, o Cadaval. Esse Cadaval é muito grande, vem de uma fontezinha, e todas as casas dali, elas umedecem com muita facilidade. Tudo que plantar dá. Tanto é que eu tenho um pé de acerola lá que dá água, que dá acerola o ano todo. Porque ele é banhado, as raízes dele são banhadas. E essa árvore, o doidinho foi lá, 15, 17 anos, colocou aquela árvore lá. E a árvore cresceu de tal modo que as raízes foram parar lá no quarto dele, destruindo a garagem e quase derrubando a casa. Teve que ir na prefeitura e pedir que a prefeitura, infelizmente, matasse a árvore. Processo de 1 ano. Toda quinzena a prefeitura ia lá e fazia um procedimento, fazia um buraco, e não sei se colocava lá o que era veneno, não sei o que colocou. Moral da história: agora em agosto a prefeitura foi lá, foi podando, mas a vida ainda queria, a árvore queria ainda subsistir. E eles foram matando, foram podando. E no final de agosto, a prefeitura foi lá e deu um fim na árvore. Por quê, apóstolo? Porque debaixo desta árvore existe um manancial que corre de rios.
E aqui a palavra está dizendo: nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas correntes, e damos frutos no tempo certo, e as nossas folhas não murcharão. Tudo aquilo que a gente faz não é para murchar. Posso ouvir um amém? Tudo que nós colocamos a mão, nós prosperaremos. E essa metáfora usada aqui pelo compositor de Salmos, revela que a vida, que não apenas permanece de pé em tempos difíceis, mas também frutifica. A estabilidade e a produtividade vem de raízes que estão profundas em Deus. Você está comigo aí? A árvore enraizada junto a ribeiro não depende de chuva. Dá um glória a Deus aí. Ei, nós não precisamos de chuva para nos regar, porque nós somos regados por águas contínuas que vêm da fonte do reino de Deus. Isso significa, queridos, que nós estamos enraizados em Deus. Você está dando glória a Deus aí? E não é dominado por circunstâncias. Deus não nos rega por consequência. Deus não nos rega por circunstâncias. Deus nos rega através do Filho dele, chamado Cristo Jesus, a fonte de sustento de nossas vidas. Aleluia. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Agora a palavra. Veja o que diz o livro de João. Vamos entender isso. Olha só, João 15, vai dizer assim, ó, de 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Diga amém. E meu pai é o lavrador. Quem é o lavrador? Deus. Deus é o lavrador. Todo ramo que está estando em mim, preste atenção, todo ramo que estando em Cristo não dá fruto, ele faz o quê? Ele faz o quê, igreja? Obrigado, mosquinha. Troca aqui para mim, gente, caiu uma mosca dentro do meu copo. Uma delícia ela. Misericórdia. Olha só. Está repreendido em nome de Jesus. Você não sabe o que representa a mosca, né? É na escola de intercessão que a gente ensina. Mas não vai roubar a palavra não. Todo ramo, estando no Senhor, não dá fruto, o que ele faz? Corta. Você entende que nós precisamos dar fruto? Eu já vou encerrar, queridos. Aguente mais um pouquinho. Interaja comigo, por favor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Se você está em Cristo e você não dá fruto, Ele corta. O que é isso, apóstolo? O que é cortar? Você já deve imaginar. Todo ramo que todo ramo que dá fruto, Ele poda. Quem poda? O lavrador, Deus. Para que produza e mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Qual que é a mensagem, apóstolo? O evangelho da cruz. Nós já fomos limpos pelo evangelho da cruz. Amém? Pelas boas novas da cruz. Agora olha só, atente-se nas nuances de João relatando aqui. Vamos lá. Olha lá. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais. Então, querido, se você estiver passando por uma situação, Wilson, e você sentir que você foi podado, não é porque Deus está te rejeitando, porque Deus vê o fruto em você, e Ele agora te podou para que você possa dar mais frutos, viçosos, gostosos, que possa influenciar uma geração. Então, quando você sentir que você foi podado, dê glória a Deus, porque Ele está apostando em você. Se você sentir que Ele podou você, dê glória a Deus, porque Ele ainda investe na sua vida. E aí,
Ele diz assim no 3: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Permaneçam, guarda essa palavra, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Você está aí comigo? Quem não permanece em mim é jogado fora. Quantas pessoas, eu falo isso com tristeza de coração, estão jogadas fora dentro da igreja. Eu falo isso com dor na alma. Quantas pessoas estão jogadas fora dentro da igreja, que já não são mais podadas. Mas se vocês em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha só, queridos, preste atenção. Aquele que permanece no Senhor, Ele está dizendo agora algo muito interessante aqui. Mas se você, olha só, desculpa, deixa eu voltar. Quem não permanece em mim é jogado fora, como ramo imprestável e seco. Esses ramos são ajuntados num monte para serem, mas se vocês em mim, em minhas palavras permanecerem, e vocês pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem esses frutos para a glória do meu Pai. Então não é sobre você, querido, não é sobre mim, é sobre o Pai. Não é dançar bem, não é cantar bem, não é tocar bem, não é pregar bem. É sobre os frutos. É sobre os frutos que nós damos, que celebram a Deus e dão glórias ao Pai. E Ele continua dizendo, demonstrando que são os meus discípulos de verdade. E como o Pai me amou, também eu vos amo. E mais uma vez Ele diz, permaneça no meu amor. Queridos, preste atenção, anote isso, por favor. Eu não sei se você ganhou a lança. O segredo da frutificação, sabe qual é? Permanecer em Cristo. Esse texto de João fala 10 vezes a palavra permanecer. Quantas vezes? 10 vezes. Queridos, perceba que o verbo permanecer no grego, João aqui falando, ele dá uma importância muito importante a esse verbo. Por que, apóstolo? Porque João fala deste verbo com tanta ênfase. Porque, queridos, quando eu traduzo esse verbo para nossas vidas, esse verbo quer dizer o seguinte: permanecer no grego significa relação íntima e duradoura. Ei, você não entendeu? Amados, Deus quer uma relação íntima e duradoura com Ele até a volta de Cristo Jesus. Aleluia! Deus quer uma relação íntima e duradoura. Quando eu leio esse texto,
E falei, meu Deus, por que João está falando permaneça, 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 permaneça? Parece que só tem permaneça. E como eu tenho uma Bíblia em grego, eu fui lá. Deixa eu ver o que ele quer dizer tanto, porque isso tem que chamar a nossa atenção. Quando a Bíblia diz assim, ó, em verdade, em verdade, em verdade eu vos digo. Será que o cara é gago? Ou se tem um segredo dentro desta palavra que nós precisamos decodificar? E quando a gente vai decodificar, a palavra está dizendo, relação íntima e duradoura. É o que o Senhor quer, que tenhamos uma intimidade duradoura com Ele. Então, frutificar no tempo certo indica maturidade, perseverança. Por isso, se você está enraizado em Deus, querido, não precisa se preocupar. Naturalmente, você vai produzir frutos. Diga comigo assim, ó. Diga comigo assim. Não existe. Mas diga para te convencer, já estou convencido. Não existe frutificação e estabilidade sem profundidade. Árvores, preste atenção, árvores cujas as suas raízes são rasas, perceba, elas são vivas só por fora, não geram frutos constantes. Pode olhar qualquer árvorezinha aí, que se precisar ser regado dependendo de chuva, ela morre rápido. Você está aí comigo? Já estou terminando. Se coloque de pé no seu lugar, por favor. Segura cá. Eu quero aqui compartilhar duas verdades. Quantas verdades? Duas verdades. Importantíssimas, que estão nesse texto, Carla. Para que a gente possa sair daqui refletindo isso. Primeira, é dura, mas está na palavra. Quem não frutifica é cortado fora da videira para a sua condenação. Eu vou repetir. Com todo o temor e tremor que eu tenho da palavra. Quem não frutifica é cortado fora da videira. E o que isso significa, apóstola? Significa que nós estamos na condenação eterna. Segunda verdade, Luiz, desse texto. Os que frutificam, eles são podados para darem fruto. Segunda palavra, ainda mais fruto. Segunda palavra, muito fruto. E segunda palavra, muito mais fruto. Então nessa noite eu quero profetizar diante desse texto. Que sejamos árvores plantadas junto à beira de águas correntes, que daremos os frutos no tempo certo, cujas nossas obras, elas não murchem. Tudo, mas tudo que nós fizermos, vamos prosperar no Senhor, porque o Senhor terá misericórdia de nossas vidas e de nossas almas, e nós não seremos uma árvore infrutífera. Nós seremos uma árvore frutífera
e ansiamos todos os dias a poda do Senhor sobre as nossas vidas. Ei, amados, o mundo precisa de enraizados. O mundo não precisa de folhas secas. Vou repetir. O mundo precisa de enraizados e não de folhas secas. Olha aí, ó, pedi para fazer essa arte. Você está comigo aí? E eu declaro hoje, em nome de Jesus, que seremos árvores frutíferas. E como diz a palavra, eu decreto e declaro, que seremos e daremos frutos que permaneçam no Senhor. Sabe, igreja, hoje eu compreendo literalmente a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Ele veio para dar vida, e vida em abundância. Ele veio dar vida e vida plena. E quando Ele vier para nos buscar, preste atenção, quando Ele vier para nos buscar, Ele deseja que desfrutamos da vida que Ele nos deu aqui na terra. Então, eu e você temos que buscar o relacionamento com Deus, o relacionamento com as nossas famílias, o relacionamento com os nossos amigos, o relacionamento, preste atenção agora, com o nosso propósito. Relacione-se com o seu propósito. Não fuja do seu propósito. Ah, mas é árduo, é esse que Deus lhe deu. Não fuja do seu propósito. Queridos, Ele deseja que você multiplique no seu propósito. Quem entendeu esta palavra? Deus quer que você frutifique, no seu propósito, naquilo que você foi chamado para fazer. Seja agora tão rico de sentidos. Vou profetizar. Seja rico agora de sentidos, porque quando você é rico de sentidos, você atrai pessoas como árvore frutífera. Ninguém vai numa árvore que não dá fruto, querido. Deus quer